Hoje, antes de qualquer coisa, eu quero que você faça um gesto simples, mas poderoso. Não continue ouvindo passivamente. Declare em voz baixa, com convicção, ou escreva nos comentários agora mesmo: eu já vivo o fim. Essa é a senha que abre a porta. Essa frase não é um jogo de palavras. É uma decisão interna. É você escolhendo, neste instante, se alinhar com o que há de mais verdadeiro em sua essência. Não espere até o final do vídeo. Declare agora. Isso não é apenas interação, é ativação. Quem se atreve a afirmar com firmeza que já vive o fim, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário, já deu o passo mais importante, o passo da imaginação assumida. E se essa frase ressoou dentro de você, curta este vídeo e inscreva-se no canal Viva o Fim. Esse gesto não é para mim, é para você. É você dizendo ao seu subconsciente: eu pertenço a esse campo. Eu escolho estar cercado de lembranças que reforçam o meu poder criador. Você já percebeu como a vida inteira tentaram te convencer de que precisa sofrer para conquistar, que precisa provar valor antes de merecer, que precisa lutar contra um universo hostil para ter direito ao básico? Essa narrativa foi repetida como um mantra coletivo, um código de submissão que aprisiona mentes inteiras. Mas Neville Goddard nos entregou um segredo simples e libertador. Tudo o que você vive é reflexo do estado que você sustenta em imaginação. Não importa quantas horas você trabalhe, não importa quantos diplomas você acumule, não importa quantas provas você tente oferecer ao mundo, se por dentro você se sente pequeno, indigno, em dívida, essa será a experiência refletida em sua realidade. Pare por um instante e reflita. Quantas vezes você acreditou que estava avançando, mas no fundo carregava uma sensação de estar sempre atrasado? Quantas vezes você se esforçou além do saudável e, mesmo assim, parecia que a vida não te recompensava? Isso não é azar. Isso é apenas o resultado de um estado interno que insiste em repetir velhos padrões. Mas a boa notícia é que esse estado não é fixo. Ele é moldável. E o instrumento dessa transformação é a sua imaginação consciente. Neville dizia: assuma o sentimento do desejo realizado. Parece simples e é. Mas o simples, quando praticado de verdade, é revolucionário. Não se trata de fingir que não existem contas a pagar ou desafios a resolver. Se trata de adotar no coração a certeza de que o resultado já é seu. Quando você vive o fim, tudo ao redor se reorganiza para confirmar a cena que você sustenta. Não porque o mundo é mágico em si, mas porque o mundo é espelho. Agora feche os olhos por um momento e faça um pequeno exercício comigo. Imagine que já alcançou aquilo que mais deseja. Pode ser um lar confortável, uma viagem que sempre sonhou, a liberdade financeira que te dá escolhas, um relacionamento pleno. Não importa o que seja, vá direto ao resultado final, sem se preocupar em como vai acontecer. O como não é problema da razão, é trabalho do fluxo. O seu trabalho é sentir o fim como real. Imagine a cena mais natural que confirmaria o seu desejo. Não uma cena espetacular, mas algo cotidiano, íntimo. Talvez um amigo te parabenizando, talvez você assinando um contrato, talvez apenas você sorrindo em paz, olhando para dentro e pensando: deu certo. Eu sabia. Enquanto imagina, permita que o sentimento se espalhe pelo corpo. O coração acelera um pouco, a respiração muda, o rosto relaxa. Isso é o sinal de que o corpo está aceitando a instrução. Você não está apenas fantasiando, você está programando. E quanto mais vezes repetir esse estado, mais a realidade se ajustará para refletir essa convicção. Mas talvez a sua mente racional proteste. Talvez diga: isso é auto-engano. Não adianta imaginar. A realidade não muda assim. E é aqui que você precisa entender algo essencial. O cético dentro de você não é o seu inimigo. Ele é apenas um personagem que você mesmo criou ao longo dos anos. É fruto de experiências passadas, de dores, de frustrações. Mas se ele foi criado, ele também pode ser dissolvido. Você não precisa lutar contra a dúvida, precisa apenas deixá-la sem alimento. Quanto mais você retorna à cena final, menos força a dúvida terá.
Lembre-se, o passado não tem poder algum, a não ser aquele que você insiste em carregar. O que você chama de realidade é apenas uma memória sustentada, uma insistência em revisitar as mesmas imagens internas. Mas no instante em que você ousa sentir algo novo, a história começa a se reescrever. Escreva de novo nos comentários: eu já vivo o fim. Essa não é apenas uma interação mecânica, é um compromisso público com a sua nova identidade. É você selando em palavras aquilo que já está acontecendo por dentro. E quando você escreve, você dá ao seu subconsciente uma prova tangível. A escrita é como uma assinatura energética que confirma: eu escolho viver a partir do fim. Perceba como a maior parte das pessoas vive. Elas passam os dias correndo atrás de soluções, tentando consertar pedaços da vida, implorando para que as coisas melhorem. Mas tudo isso nasce do mesmo erro: acreditar que o mundo externo tem que mudar primeiro. É como tentar mudar o reflexo de um espelho sem alterar o objeto diante dele. Você pode passar a vida inteira lutando contra o reflexo, mas nada vai mudar até que você mude a imagem original. O espelho apenas obedece. A realidade apenas reflete. Por isso, viver o fim não é fuga. É o único realismo possível, porque o que você imagina e sente como verdadeiro é o que molda os acontecimentos. O realismo comum é submissão às aparências. O realismo de Neville é domínio sobre elas. É viver a partir da causa, não do efeito. Agora pense comigo. Qual é a cena que você tem repetido antes de dormir? Porque esse é o momento mais fértil da mente. O estado que você leva para o sono se infiltra profundamente no subconsciente e prepara o palco do dia seguinte. Se você adormece revendo fracassos, preocupações, discussões, o amanhã já nasce carregando o mesmo peso. Mas se você adormece sentindo o fim realizado, a vida começa a se reorganizar. É como entregar o roteiro certo ao diretor certo. O subconsciente não julga, não critica, não analisa. Ele apenas executa o que você entrega como imagem. Então, esta noite, quando deitar, não se permita adormecer na mesma velha história. Escolha conscientemente a cena final. Sinta a paz de já estar lá. E se adormeça nesse estado. Isso não é apenas sugestão positiva. Isso é lei. O que você sustenta nesse ponto entre a vigília e o sono se torna a fundação sólida da sua realidade. Você pode estar pensando: mas e os obstáculos? E se eu não conseguir sustentar esse estado todos os dias? A resposta é simples. Você não precisa ser perfeito. Precisa apenas ser constante. É como treinar um músculo. No começo pode parecer difícil. A mente escapa, a dúvida aparece, as velhas cenas insistem. Mas pouco a pouco você percebe que fica mais natural. O estado de fim vivido começa a se tornar o seu lar interno, e quando isso acontece, não há mais esforço, há apenas reconhecimento. Pense em alguém que aprendeu a andar de bicicleta. No começo, cai, se desequilibra, sente medo, mas depois de praticar, chega um ponto em que não precisa mais pensar. O corpo já sabe. Assim é com o viver o fim. Depois de repetir o suficiente, você não precisa se convencer. Você apenas é. E esse é o verdadeiro segredo. Você não se torna algo. Você já é. Você apenas lembra. O trabalho não é conquistar, é recordar. Não é se esforçar para ser digno, é assumir que sempre foi. Quando você entende isso, a vida muda de ritmo. Você deixa de implorar por bênçãos e começa a expressar o que já carrega. Agora faça um teste simples. Pegue um desejo que parecia distante e por um minuto sinta que já é real. Sinta com inteireza, como se não houvesse outra possibilidade. Perceba como o corpo responde. A respiração muda, a postura se ajusta, uma paz silenciosa ocupa o peito. Essa resposta é a prova de que não é fantasia, é real. O corpo não mente. Quando você sente, o corpo confirma. E quando o corpo confirma, a vida externa inevitavelmente acompanha. Porque a realidade nada mais é do que o prolongamento daquilo que você sustenta como verdadeiro. Escreva mais uma vez: eu já vivo o fim. E se este vídeo já acendeu algo em você, compartilhe. Não guarde só para si.
Quanto mais pessoas despertarem para essa verdade, mais leve o mundo se torna. Você faz parte de um movimento de despertar. Não é sobre buscar provas lá fora. É sobre criar a partir de dentro. Lembre-se, você não precisa lutar para merecer. Não precisa mendigar aprovação. Não precisa esperar um sinal milagroso. Tudo já está disponível, esperando apenas a sua aceitação. A vida é generosa com quem ousa assumir a posição de criador. Então, mais uma vez, antes que este bloco termine, declare: eu já vivo o fim. Essa frase é o selo, a chave, a senha. Diga com firmeza, grave na mente, guarde no coração. Porque a partir de agora, tudo em sua vida começará a se mover para confirmar aquilo que você já escolheu viver. Você já declarou no início que vive o fim, mas agora eu quero te conduzir ainda mais fundo, porque não basta apenas repetir a frase uma vez. É preciso instalar dentro de si um novo centro, um novo eixo, uma nova identidade. Esse é o ponto que diferencia quem apenas ouve uma mensagem e quem transforma a própria vida. A maioria escuta, sente um arrepio e depois volta a repetir as velhas narrativas. Mas você não está aqui para isso. Você está aqui para alinhar a mente, o coração e a imaginação com a única verdade que importa. Você já é aquilo que deseja ser. Neville sempre dizia que não é o esforço externo que cria a mudança, mas a aceitação interna. O segredo não está em correr atrás de oportunidades, mas em se tornar compatível com elas. E como isso acontece? Através do estado que você sustenta, não do que você faz por desespero. O mundo externo é consequência, não causa. O seu verdadeiro trabalho é moldar a consciência. Eu sei que talvez você ainda sinta resistência a essa ideia. Afinal, fomos treinados a acreditar que só quem se mata de trabalhar merece descansar, que só quem sofre demais merece uma recompensa, que só quem é bom o bastante pode ter acesso ao melhor. Essas frases, repetidas por pais, professores, líderes e pela sociedade inteira, formaram um condicionamento profundo. Mas olhe bem, tudo isso é apenas programação mental, não é lei universal. É apenas um roteiro coletivo que você aceitou sem questionar. E agora chegou a hora de devolvê-lo. Respire fundo. Inspire contando até 4. Segure o ar um instante, como quem segura uma chave invisível. Expire contando até 6, como quem solta o peso de crenças herdadas. Repita esse ciclo 3 vezes. Ao fazer isso, perceba como o corpo já começa a soltar tensões antigas. Porque o corpo é reflexo do estado interno. Quando você segura culpas e dívidas emocionais, o corpo endurece. Quando você solta, ele se abre. Esse é o primeiro sinal de que a nova identidade está sendo aceita. Agora pergunte-se, qual é a imagem que você tem alimentado em segredo sobre si mesmo? Não a imagem que você mostra para os outros, mas aquela que surge quando você está sozinho. Essa imagem silenciosa é o seu verdadeiro estado. É ela que organiza suas experiências. Se por dentro você ainda se vê pequeno, o mundo continuará te tratando como pequeno. Se por dentro você se vê digno, o mundo responde com dignidade. Neville dizia que não é a oração desesperada que funciona, mas o estado assumido. Quando você ora pedindo, está confirmando a ausência. Quando você imagina sentindo que já é, está confirmando a posse. Percebe a diferença? Uma é súplica, a outra é convicção. Uma é reforço da carência, a outra é instalação da abundância. Por isso eu te convido a um exercício de identidade. Coloque a mão no coração agora. Sinta os batimentos. Cada batida é uma afirmação silenciosa. Você está vivo. Você tem direito. Você já é. Agora, em voz baixa, declare: eu já sou aquilo que escolhi ser. Repita 3 vezes. E enquanto repete, perceba se o corpo responde com alguma sensação. Talvez arrepios, talvez calor, talvez um nó se desfazendo. Esses são sinais de que a nova instrução está entrando fundo. Muitos acreditam que viver o fim é apenas um truque mental. Mas não é. Viver o fim é a forma mais prática e lúcida de lidar com a vida. Porque, queira você ou não, tudo já está sendo moldado pelo que você imagina. Se você imagina constantemente fracassos, o corpo se prepara para eles.
As decisões se alinham com eles e a vida confirma. Se você imagina vitórias, o mesmo acontece. Não existe neutralidade. A imaginação está sempre criando. A única escolha é se você cria conscientemente ou por inércia. Talvez você diga, mas eu não consigo controlar meus pensamentos. E está certo. Você não controla todos eles, mas você pode escolher quais vai alimentar. Um pensamento pode até chegar, mas se você não dá atenção, ele perde força. É como uma semente jogada em solo seco. Ela não germina. Agora, se você rega com repetição e emoção, a semente floresce. O que você tem regado dentro de si? Eu quero que você perceba algo importante. Você não precisa se esforçar para merecer. O merecimento não é prêmio por desempenho, é estado de consciência. Quando você entende isso, o jogo muda. Você não implora por bênçãos, você expressa o que já é. Não se trata de convencer ninguém, nem de provar nada. Se trata de alinhar-se com a sua essência criadora e permitir que o reflexo externo obedeça. Neville ensinava que o subconsciente é como um solo fértil. Ele não julga, não critica, não diz se algo é certo ou errado. Ele apenas aceita o que você sente como verdadeiro. Por isso, não adianta repetir afirmações frias. É preciso sentir. É o sentimento que grava. É o sentimento que molda. Se você declara prosperidade, mas sente medo, o subconsciente grava o medo. Se você declara prosperidade e sente paz, o subconsciente grava a paz. Agora, imagine que diante de você existe uma porta. Do outro lado, tudo aquilo que você deseja já está pronto. Você não precisa implorar para atravessar. Não precisa forçar a maçaneta. Apenas gire com convicção e atravesse. Ao atravessar, diga em voz interna: eu já vivo o fim. Sinta o ambiente do outro lado. Sinta a energia de ter chegado. Fique alguns segundos nessa cena e permita que ela se fixe em você. Perceba como o corpo relaxa. O relaxamento é a prova de que você está em concordância. Quando você duvida, o corpo endurece. Quando você acredita, o corpo solta. E quando o corpo solta, o fluxo se instala. Escreva agora nos comentários a frase: eu escolho o fim. Essa é uma forma de selar o exercício. Não é só uma interação com o vídeo. É um compromisso escrito, um contrato com a sua nova identidade. E se isso já fez sentido, compartilhe este vídeo. Lembre-se, quando você compartilha, você também reforça em si mesmo a verdade que acabou de reconhecer. Observe como a vida responde ao estado interno. Quando você sustenta a escassez, pessoas aparecem para confirmar essa narrativa. Quando você sustenta a abundância, portas se abrem de forma inesperada. Isso não é coincidência. É apenas a realidade obedecendo ao campo que você emite. Mas atenção! Não confunda viver o fim com esperar milagres passivos. Viver o fim não é sentar e cruzar os braços. É agir como quem já é. Se você deseja prosperidade, mas continua desorganizado, está negando o fim. Mas se você deseja prosperidade e organiza suas finanças, valoriza seu trabalho e trata o que já tem com respeito, está confirmando o fim. A ação precisa ser congruente com o estado. Neville dizia que imaginação e fé são inseparáveis. Quando você imagina com fé, você está criando. Quando você imagina com medo, também está criando. A questão é, o que você quer continuar criando? Respire fundo outra vez. Inspire e pense: eu vivo o fim. Expire e pense: eu já sou. Repita algumas vezes. Esse é o refrão que precisa ecoar dentro de você. Talvez neste momento uma voz interna ainda diga: mas eu não sou digno. Essa é a maior mentira que você aprendeu. Você já nasceu digno. Não existe nada que precise fazer para conquistar essa dignidade. O que precisa é apenas aceitar. Aceitar não é passividade. Aceitar é alinhar-se com a verdade. E quando você aceita, a vida se move. Agora perceba uma coisa. Cada pequena decisão que você toma é um voto no estado que sustenta. Quando você escolhe reclamar, vota na escassez. Quando você escolhe agradecer, vota na abundância.
Quando você escolhe agir com medo, vota na limitação. Quando escolhe agir com confiança, vota na liberdade. Não são apenas grandes decisões que moldam sua vida, são os pequenos votos diários. Por isso, observe como você começa o dia, como termina, como reage a imprevistos. Essas são pistas claras do estado que você tem alimentado. E se não gosta do reflexo, não lute contra o espelho. Mude a imagem interna. Escreva mais uma vez: eu vivo o fim. Essa repetição não é vaidade, é construção. Cada vez que declara, você reforça a fundação do novo estado. E pouco a pouco, esse estado deixa de ser uma ideia distante e se torna o seu lar interno. A partir daqui, eu quero que você leve consigo uma prática simples. Antes de dormir, escolha uma cena curta e clara que representa o fim. Pode ser um aperto de mãos, uma frase, um sorriso. Reviva essa cena até que o sono chegue. Esse é o momento mais poderoso do dia. O que você leva para o sono se transforma em realidade. Não importa quão distante algo pareça agora. Não importa quantos obstáculos existam. Se você consegue viver o fim na imaginação, já está em movimento para viver na experiência. Então faça disso um compromisso. Escreva agora: eu assumo viver o fim todas as noites. Essa é a prática que transforma. Essa é a senha que abre. Você já percebeu que a maioria das pessoas passa a vida inteira reagindo? Reagindo a contas, a notícias, a críticas, a situações que parecem escapar do controle. É como se o mundo externo fosse um gigante incontrolável, e cada pessoa apenas um pequeno ser tentando se proteger do impacto. Mas o que Neville nos ensinou, e o que poucos ousam realmente aceitar, é que não existe nada no mundo externo que não tenha sido primeiro aceito internamente. Tudo o que aparece lá fora já foi autorizado dentro da mente e do coração. Essa é uma verdade dura, porque nos obriga a assumir responsabilidade. Mas também é a verdade mais libertadora, porque nos dá de volta o poder. Quando você entende que a realidade externa não é um inimigo, mas apenas um espelho, você para de lutar contra ela e começa a moldá-la a partir da causa. Você já notou como uma pessoa que se vê derrotada encontra derrotas até onde havia oportunidade? E como uma pessoa que se sente próspera encontra portas abertas até onde parecia não haver saída? Isso não é sorte, é estado. O estado é a atmosfera invisível que você carrega. E essa atmosfera toca tudo ao seu redor. Agora pergunte-se, qual é a atmosfera que você tem carregado? Qual é o perfume invisível que emana de você sem que perceba? Se a sua atmosfera é de medo, o mundo devolve mais motivos para temer. Se a sua atmosfera é de confiança, o mundo devolve mais motivos para confiar. Se a sua atmosfera é de derrota, cada passo parece pesado. Se a sua atmosfera é de vitória, até mesmo os tropeços viram aprendizado. Neville dizia que o segredo é viver no fim. Não é pensar que um dia talvez chegue lá, mas assumir agora que já está lá dentro. Você não precisa esperar mudar de emprego, de cidade, de relacionamento para assumir um novo estado. O estado não depende do cenário. O cenário é que depende do estado. Essa inversão é tudo. Agora quero que você faça um pequeno exercício comigo. Feche os olhos, respire fundo e imagine que está em uma sala de cinema. Na tela, está passando o filme da sua vida como você gostaria que fosse. Veja as cenas finais, veja os resultados conquistados, veja as pessoas ao seu lado, veja o sorriso no seu rosto. Sinta a emoção de estar assistindo a esse filme, mas em um dado momento perceba: você não está só assistindo. Você está dentro dele. Você é o personagem principal. E mais, você é também o roteirista. Você escolhe como a cena termina. Essa consciência muda tudo. Quantas vezes você já viveu como se fosse apenas figurante no próprio filme? Quantas vezes você aceitou falas que nem eram suas, mas que colocaram na sua boca desde criança? Hoje é o dia de devolver o roteiro. O papel de vítima não combina mais com você. Você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para criar. E criar não significa controlar cada detalhe.
Criar significa assumir o estado final e deixar que os detalhes se ajustem sozinhos. Quando você coloca uma semente na terra, você não precisa ficar controlando cada milímetro do crescimento. Basta cuidar do solo, da água, da luz. O crescimento acontece naturalmente. Assim também é com o estado interno. Cuide dele, regue com atenção, alimente com imagens de fim já vivido e o mundo fará o resto. Agora talvez você se pergunte, mas e se eu não acreditar o suficiente? E se a dúvida me pegar de novo? A dúvida não é sinal de fracasso, é sinal de que você está no processo de romper com velhos condicionamentos. É natural. O segredo não é nunca duvidar, mas não se deixar comandar pela dúvida. A dúvida é como uma nuvem passando no céu. Ela aparece, mas você não precisa segui-la. Basta deixar passar. Retorne à cena final. Retorne ao sentimento de já realizado. E quanto mais você retorna, mais o novo estado se instala. No começo pode parecer forçado, mas com o tempo vira o seu lugar natural. Viver o fim deixa de ser um exercício e se torna sua segunda pele. E quando isso acontece, a vida externa se curva. Pessoas começam a agir diferente com você. Oportunidades surgem. Situações antes complicadas se dissolvem. Não porque o mundo mudou por si só, mas porque o mundo responde ao que você é em imaginação. Escreva agora nos comentários: eu sou o roteirista da minha vida. Essa declaração é poderosa porque coloca você de volta no centro. Não é destino cego, não é acaso, é você. Quando escreve, você ancora. E se essa verdade está tocando o seu coração, curta este vídeo e inscreva-se no canal Viva o Fim. Isso não é só apoiar o canal, é apoiar a si mesmo. É decidir pertencer a uma comunidade que já se recusa a viver como vítima. Agora, imagine por um instante como seria se você realmente passasse os próximos dias agindo como quem já viveu o fim. Como você se levantaria da cama? Como caminharia pelas ruas? Como falaria com as pessoas? Como enfrentaria os desafios? A diferença está nos detalhes. Talvez você continue indo ao mesmo trabalho, encontrando as mesmas pessoas, mas algo invisível muda. E esse invisível é o que determina o visível. Neville dizia: a sensação do desejo realizado é o segredo. Não é a visualização vazia, não é a repetição mecânica, é a sensação. Se você sente como verdadeiro, já plantou a semente. Se você apenas pensa, sem sentir, é só fantasia. E aqui está a chave. Você já sabe sentir. Você já experimentou vitórias, já experimentou paz, já experimentou alegria. Basta lembrar e trazer de volta essas sensações, aplicando-as à cena que deseja. O corpo reconhece, a mente aceita, o subconsciente grava. Agora quero que você faça outro exercício. Imagine que está deitado à noite, pronto para dormir. Mas em vez de repassar preocupações, você escolhe uma cena de fim realizado. Sinta a respiração ficando mais leve, o corpo relaxando, a mente aceitando. Adormeça nesse estado. Quando acordar, perceberá que o dia já começa diferente. As pessoas parecem reagir de outro jeito. As situações se desenrolam de forma mais suave. Isso não é magia, é coerência. Você se tornou coerente com a cena interna e o mundo apenas obedece. E aqui vai um lembrete importante. Não é o tempo que realiza. É a intensidade da aceitação. Você pode esperar 10 anos sem acreditar e nada muda, mas pode aceitar profundamente em um único instante e tudo começar a se mover. O tempo não é a variável. O estado é. Por isso não se preocupe em quanto tempo vai levar. Preocupe-se em assumir agora. O agora é o único ponto de poder. O amanhã não existe. O ontem já passou. Só existe o agora. E o agora é o lugar onde você decide. Respire fundo e declare em voz baixa: eu já estou no fim. Sinta o peso dessa frase. Ela não é apenas palavra, é decreto. É você escrevendo a cena final. Agora, lembre-se, viver o fim não significa ignorar a realidade. Significa reconhecer que a realidade visível é apenas uma fotografia antiga. O que você vê hoje é resultado de estados passados. Se não gosta da foto, não adianta rasgar o papel.
Basta tirar uma nova foto. O novo estado, quando assumido, inevitavelmente se tornará imagem externa. Então, em vez de gastar energia brigando com o presente, use a energia para criar o futuro no agora. Volte à imaginação, assuma o fim, sinta como verdadeiro. Essa é a única prática necessária. E cada vez que a mente tentar te puxar para trás, escreva, declare, lembre: eu vivo o fim. Essa frase é âncora, é espada, é escudo. Ela corta as dúvidas, protege dos velhos padrões e firma você na nova identidade. A vida não precisa ser uma guerra. A vida não precisa ser uma prova constante. A vida pode ser expressão. A vida pode ser criação. E isso começa quando você ousa assumir o papel que sempre foi seu, o de criador consciente. Então, mais uma vez, antes de encerrarmos este bloco, declare, escreva, sinta: eu sou o roteirista da minha vida. Eu vivo o fim. Esse é o passo que transforma espectadores em criadores, vítimas em protagonistas, sonhadores em realizadores. Você já percebeu como as pessoas vivem buscando sinais no mundo externo para só então acreditar que algo é possível? Elas dizem: se eu receber uma notícia boa, então vou acreditar. Se alguém me ajudar, então vou confiar. Se as coisas melhorarem, então vou ter esperança. Mas esse é o erro central. Esse é o motivo pelo qual tantas vidas se repetem em ciclos intermináveis, porque quem espera o reflexo mudar sem alterar a imagem interna está preso em uma ilusão. Neville dizia com clareza: a imaginação cria a realidade. Não é o contrário. O reflexo nunca vem antes da causa. O reflexo sempre obedece. Pense nisso como um espelho. Você pode ficar horas diante dele esperando que o reflexo sorria primeiro. Isso jamais acontecerá. Você precisa sorrir para que o reflexo sorria. Da mesma forma, o mundo nunca vai se adiantar a você. Ele apenas responde. O segredo é decidir o que você quer ver refletido e assumir esse estado como se já fosse real. Quantas vezes você adiou sonhos porque achava que ainda não tinha condições? Quantas vezes você deixou de agir porque esperava um sinal externo? Essa espera interminável é a prisão invisível que prende milhões de pessoas. Mas você não está mais condenado a ela. A chave já está em suas mãos. Você não precisa esperar. Você pode viver o fim agora. Respire fundo e declare comigo: eu não espero, eu já sou. Sinta o poder dessa afirmação. O já sou dissolve a espera, dissolve a ansiedade, dissolve a dúvida. O já sou coloca você no lugar de autoridade sobre a sua própria vida. Agora talvez a sua mente diga: mas eu não tenho provas. Entenda, a prova nunca vem antes. A prova é consequência. O que vem antes é a aceitação interna. Você acredita primeiro, sente primeiro, assume primeiro. Então, a realidade obedece. É assim que funciona para tudo. Dinheiro, relacionamentos, saúde, oportunidades. Não existe exceção. E aqui está algo poderoso que Neville ensinava. Você pode revisar o passado. Isso significa que não importa o que aconteceu, não importa quantos erros, não importa quantas perdas. Você pode reimaginar as cenas antigas, dando a elas um novo final, e esse novo final se infiltra no seu presente. O passado não é rígido, é plástico. Ele só existe na memória, e a memória é imaginação. Se você muda a imaginação, muda o efeito que o passado exerce sobre você. Experimente agora. Escolha uma lembrança que ainda dói. Feche os olhos e veja a cena. Mas desta vez, mude o roteiro. Veja-se mais forte. Veja-se vitorioso. Veja a situação terminando diferente. Sinta a emoção de ter superado. Sinta a paz de ter vencido. Repita isso até que a nova versão se torne mais real do que a antiga. Esse é o poder da revisão. Você não está condenado a carregar memórias como correntes. Você pode dissolvê-las e substituí-las por versões que fortalecem em vez de ferir. Escreva nos comentários: eu reviso e recrio meu passado. Essa frase sela a sua autoridade sobre a história. Você não é prisioneiro daquilo que foi.
Você é criador daquilo que é e daquilo que será. Agora, entenda algo essencial. A imaginação não é apenas fantasia. Fantasia é quando você imagina sem convicção, sem emoção, sem entrega. Imaginação criadora é quando você sente a cena como verdadeira. E essa sensação é o que grava no subconsciente. É como se você tivesse uma impressora invisível e cada cena sentida profundamente fosse impressa no tecido da realidade. Neville dizia que o subconsciente não distingue entre o que é vivido no mundo externo e o que é vivido intensamente em imaginação. Para o subconsciente, tudo é real. Se você sente medo, ele imprime medo. Se você sente abundância, ele imprime abundância. Se você sente amor, ele imprime amor. Essa é a lei. Por isso, o que você sente ao longo do dia importa muito mais do que o que você fala. Você pode falar em prosperidade, mas se por dentro sente ansiedade, o que grava é a ansiedade. Você pode falar em amor, mas se sente solidão, o que grava é a solidão. Não adianta tentar enganar o subconsciente. Ele não escuta palavras, ele sente estados. Então, pergunte-se, qual estado você tem sustentado com mais frequência? E mais, qual estado você escolhe sustentar a partir de agora? Essa escolha muda tudo. Respire fundo e declare: eu escolho sustentar o fim realizado. Diga de novo, grave essa frase. Essa é a escolha que transforma. Talvez você esteja se perguntando, mas e se eu falhar? E se eu não conseguir sustentar o estado todos os dias? A resposta é simples. Não se trata de perfeição. Se trata de persistência. Você não precisa estar no estado 24 horas por dia. Precisa apenas retornar a ele sempre que possível. Cada retorno é uma vitória. Cada vez que você escolhe voltar ao fim, mesmo depois de cair na dúvida, você fortalece a nova identidade. É como caminhar em uma trilha nova. No começo, o mato é alto, difícil de passar, mas quanto mais você percorre, mais a trilha se abre. Assim, é com o estado do fim. Quanto mais você o visita, mais ele se torna natural. Agora quero que você imagine algo comigo. Imagine que está diante de um grande palco. No palco há dois cenários possíveis. De um lado está o cenário da velha identidade: medo, escassez, dúvida, frustração. Do outro lado está o cenário do novo fim: paz, abundância, confiança, vitória. Você tem o poder de escolher em qual palco atuar. O público é a vida. O roteiro é o que você decide. O palco é sua mente. Qual você escolhe? Não espere que alguém decida por você. Não espere que o acaso faça a escolha. Declare agora: eu escolho o palco do fim realizado. Essa decisão é simbólica, mas é também energética. É um corte com o velho e um pacto com o novo. E lembre-se, o palco que você escolhe em imaginação será o palco que o mundo confirma. O público sempre aplaude aquilo que você sustenta por dentro. Agora observe algo. Quando você assume o fim, os desafios não desaparecem magicamente, mas eles perdem o poder de te derrubar, porque você já está no resultado. Então, cada desafio se torna apenas um caminho para confirmar o que já é. Essa é a diferença entre viver como vítima e viver como criador. A vítima olha para os problemas e pensa: isso me derrota. O criador olha para os mesmos problemas e pensa: isso já está resolvido, porque o fim já foi vivido. Escreva mais uma vez nos comentários: eu já sou o fim. Essa repetição não é excesso, é construção. Quanto mais você escreve, mais você reforça a fundação. E se este conteúdo está despertando algo dentro de você, curta este vídeo e inscreva-se no canal Viva o Fim. Não é apenas sobre um vídeo, é sobre um movimento. Cada curtida, cada inscrição é você dizendo: eu escolho viver diferente. Agora, guarde uma prática poderosa. Antes de dormir, revise o dia. Se algo não aconteceu como você gostaria, feche os olhos e recrie a cena. Veja-a terminando de outra forma. Sinta a emoção de ter dado certo. Adormeça nesse estado. Isso não é fuga, é plantio. Você está plantando sementes diferentes, que inevitavelmente darão frutos diferentes.
Que ao acordar, escolha o estado antes mesmo de sair da cama. Não espere os acontecimentos decidirem seu humor. Decida primeiro. Declare em voz baixa: hoje eu vivo o fim. E caminhe pelo dia com essa certeza. Você não precisa de provas externas. Você é a prova. Você não precisa de autorização, você já está autorizado. Você não precisa de garantias. O fim já é garantido quando assumido dentro. Então, mais uma vez, declare. Escreva, sinta. Eu vivo o fim, eu reviso o meu passado, eu escolho o meu palco. Essas declarações não são frases bonitas, são decretos criadores. E cada decreto abre um caminho novo diante de você. Você já percebeu que a maioria das pessoas acredita que a vida é uma sequência de acasos? Elas dizem: aconteceu porque tinha que acontecer. Foi sorte, foi azar. Vivem como se fossem folhas levadas pelo vento, sem direção própria. Mas a verdade é muito mais poderosa e, ao mesmo tempo, muito mais simples. Não existe acaso. O que você chama de coincidência é apenas a ordem invisível se manifestando a partir do estado que você sustenta. Nada entra na sua vida sem a sua permissão interna. Isso pode parecer duro no começo, mas quando você entende, se torna libertador, porque se você criou sem perceber, também pode criar de forma consciente. Neville dizia: o homem é sempre autocondicionado. O que você aceita como verdadeiro sobre si mesmo, o mundo confirmará. Pare por um instante e reflita. O que você tem aceitado como verdadeiro? Que é difícil prosperar? Que relacionamentos sempre terminam em dor? Que oportunidades são raras? Que você não tem sorte? Cada uma dessas crenças é um decreto, e o mundo apenas obedece. Agora respire fundo. Inspire como quem puxa para dentro um novo decreto. Expire como quem solta as velhas sentenças. Declare em voz baixa: eu escolho aceitar apenas o fim realizado. Essa frase, se repetida com sentimento, já começa a desfazer anos de programação contrária. A mente coletiva vai te dizer que isso é loucura. Vai dizer que você precisa ser realista, que precisa enfrentar os fatos. Mas olhe ao redor. Quantos que se dizem realistas vivem vidas pequenas, sempre reclamando, sempre esperando algo mudar? Esse realismo não passa de submissão ao visível. O verdadeiro realismo é assumir a causa invisível, porque é ela que determina o visível. Agora, quero que você perceba algo. Você já viveu experiências em que imaginou algo com tanta intensidade que parecia inevitável e de repente aquilo aconteceu? Talvez tenha sido um encontro inesperado, talvez uma oportunidade, talvez até uma dificuldade que você temia tanto que acabou acontecendo. Isso é prova de que a imaginação já está operando o tempo todo. A diferença entre o criador consciente e o inconsciente é que o consciente escolhe o que sentir. Então eu te pergunto, o que você tem escolhido sentir? Não o que você finge sentir, mas o que sente de verdade no silêncio, porque é esse sentimento que organiza a sua vida. Neville dizia que o sentimento é o segredo, e esse segredo não está em repetir palavras sem alma, mas em mergulhar no estado até que o corpo inteiro responda. Quando o corpo sente, o subconsciente grava, e quando grava, a realidade externa começa a se curvar. Agora, faça comigo um exercício prático. Feche os olhos. Imagine que está em uma festa cercado de amigos ou pessoas queridas. Alguém olha para você e diz: parabéns pela sua conquista. Pode ser qualquer conquista que você deseje. Um novo trabalho, a casa dos sonhos, liberdade financeira, saúde restaurada. Sinta a cena como se fosse real. Veja os detalhes, o sorriso das pessoas, o som das vozes, a alegria no ar. Mas, acima de tudo, sinta a emoção dentro de você. A paz, o alívio, a certeza de que deu certo. Permaneça alguns instantes nessa cena. Agora abra os olhos. Perceba como o corpo reagiu. Talvez o coração tenha acelerado, talvez uma onda de calor tenha surgido, talvez um sorriso tenha escapado. Esses sinais são a prova de que o subconsciente já recebeu a nova instrução. Esse é o verdadeiro trabalho.
Sustentar cenas até que o corpo inteiro aceite. Escreva nos comentários: eu aceito apenas o fim realizado. Esse ato simples é como carimbar no seu subconsciente a nova identidade. Muitos ainda acreditam que precisam mudar de ambiente, de cidade, de relacionamento, de emprego, para só então se sentirem diferentes. Mas é exatamente o contrário. Você precisa se sentir diferente primeiro, e o ambiente, as pessoas e as situações se reorganizam em torno do seu novo estado. É sempre de dentro para fora. Sempre. Neville contava histórias de pessoas que mudaram completamente suas vidas apenas ao assumir um novo estado interno. Pessoas sem recursos que se tornaram prósperas. Pessoas rejeitadas que encontraram amor. Pessoas enfermas que recuperaram saúde. Não porque o mundo decidiu ser generoso de repente, mas porque elas mudaram a atmosfera que carregavam. O mundo não tem escolha a não ser obedecer à sua consciência. Agora talvez você esteja pensando, mas eu já tentei imaginar antes e não funcionou. Se isso aconteceu, é porque provavelmente você apenas pensou, mas não sentiu. Ou porque você tentou imaginar por alguns minutos e depois passou o resto do dia alimentando dúvida, medo e escassez. O estado precisa ser sustentado com consistência. Não é esforço, é constância. Você não precisa imaginar o tempo todo. Precisa apenas retornar ao fim sempre que a dúvida tentar te arrastar. Imagine que está caminhando em um trilho. Se você sai um pouco da linha, basta voltar. Não importa quantas vezes desvie, o que importa é sempre voltar. E cada retorno fortalece o hábito, até que um dia o novo trilho se torna o caminho natural. Agora feche os olhos de novo. Imagine que você está deitado na cama pronto para dormir. Veja-se com um sorriso de paz, sabendo que tudo já está resolvido. Sinta a leveza. Adormeça nessa sensação. Isso é viver o fim. O sono é o momento mais poderoso do dia. O que você leva para o sono se infiltra fundo no subconsciente. Se você adormece no fim, o subconsciente trabalha a noite inteira para organizar a realidade em torno dessa imagem. Escreva nos comentários: eu adormeço no fim. Essa é a prática que transforma noites em portais e manhãs em confirmações. Agora quero te lembrar de algo importante. Viver o fim não é negar a realidade atual, mas não se submeter a ela. Você pode reconhecer que algo existe sem dar a isso o poder de definir o seu futuro. O que define o seu futuro é o estado que você assume agora. O presente visível é apenas eco do passado. O que você sente hoje é a causa do amanhã. Então, escolha sentir diferente. Não espere as circunstâncias mudarem. Mude você. O mundo apenas acompanha. Neville dizia: mude a sua concepção de si mesmo, e você mudará automaticamente o mundo em que vive. Essa frase é um decreto. O mundo não é fixo, ele é moldável, ele é líquido diante da consciência firme. Agora, respire fundo e declare: eu mudo minha concepção de mim agora. Sinta essa decisão. O corpo já começa a responder, a realidade já começa a obedecer. Talvez você ainda sinta medo. Tudo bem, o medo não é inimigo, é apenas um estado. Você não precisa lutar contra ele, apenas escolher outro. É como mudar de estação no rádio. O medo pode até continuar tocando em uma frequência, mas você pode girar o botão e sintonizar outra música. A frequência que você escolhe sustentar é a que se manifesta. E aqui está o segredo. Você não precisa de provas externas. Você é a prova. O simples fato de sentir já é evidência. O corpo não mente. Quando você sente paz é porque a realidade correspondente já está a caminho. Então, mais uma vez, escreva nos comentários: eu sou a prova do fim realizado. Essa frase sela o que você já começou a viver aqui e agora. E se essa mensagem está tocando algo profundo dentro de você, curta este vídeo e inscreva-se no canal Viva o Fim. Não é apenas sobre ouvir, é sobre assumir. Não é sobre consumir conteúdo, é sobre se comprometer com a transformação. Agora leve consigo uma prática. Ao longo do dia, sempre que sentir medo ou dúvida, feche os olhos por alguns segundos, imagine a cena final e respire nessa sensação. Não precisa ser longo, basta ser verdadeiro.
Esse pequeno gesto repetido várias vezes cria uma mudança gigantesca. Você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para criar. Você não está aqui para repetir velhos ciclos. Você está aqui para inaugurar novos. Você não está aqui para provar nada a ninguém. Você está aqui para expressar o que já é. Então declare, escreva, sinta: eu vivo o fim. Eu aceito apenas o fim. Eu adormeço no fim. Eu sou a prova do fim realizado. Essas não são frases soltas. São códigos. São decretos. E cada vez que você os assume, mais o mundo externo é obrigado a se reorganizar para confirmar. Você já percebeu como é fácil cair na armadilha de acreditar que a vida acontece contra você? Talvez você tenha repetido frases como: tudo dá errado comigo, parece que o universo conspira contra mim, sempre falta alguma coisa. Essas frases não são apenas desabafos, são decretos inconscientes, e cada decreto molda a sua experiência. O mundo não está contra você, o mundo está refletindo você, e isso muda completamente o jogo. Neville dizia: não aceite nada como fato imutável a não ser que você o deseje. Essa frase é uma espada, porque quando você entende que pode recusar o indesejado, você deixa de ser prisioneiro. O que parece sólido no mundo externo é apenas reflexo de algo sustentado internamente. Se não deseja, não aceite. Se não corresponde ao seu fim, recuse internamente. Não com raiva, não com desespero, mas com firmeza. Respire fundo agora. Inspire como quem puxa para dentro a lembrança do fim realizado. Expire como quem solta tudo que não corresponde. Declare em voz baixa: eu só aceito o fim que escolhi viver. Essa decisão, repetida com sentimento, começa a dissolver padrões antigos. A maioria vive aceitando qualquer imagem que aparece diante dos olhos. Alguém diz: a economia está ruim, e a pessoa já se sente derrotada. Alguém diz: ninguém mais encontra relacionamentos de verdade, e a pessoa já se vê sozinha. Alguém diz: é difícil vencer na vida, e a pessoa já se entrega ao fracasso. Mas você não está aqui para ser eco da massa. Você está aqui para ser voz criadora. Agora feche os olhos por alguns segundos. Imagine que está em uma sala com várias pessoas. Cada uma delas segura um espelho. Algumas apontam para você imagens de escassez, de medo, de dúvida. Outras mostram imagens de abundância, de confiança, de amor. Você tem o poder de escolher qual reflexo aceitar. Ao escolher, perceba como sua energia muda. O reflexo que você aceita é o que se torna sua experiência. Esse exercício é simbólico, mas é também prático. Porque no dia a dia, as pessoas ao seu redor estão sempre oferecendo reflexos. A questão é: qual você escolhe sustentar? Escreva nos comentários: eu só aceito reflexos que confirmam o fim. Esse ato simples é um voto no seu novo estado. Neville ensinava que tudo já existe como possibilidade. A questão é: qual realidade você está sintonizando? É como mudar de estação no rádio. As frequências já estão no ar. Você não cria a estação, você apenas escolhe qual ouvir. Da mesma forma, você não cria prosperidade, amor ou saúde do nada. Essas frequências já existem. O que você faz é escolher, através da imaginação, qual sintonizar. Agora imagine por um instante que você é uma antena viva. O que você sente é a frequência que emite e recebe. Se sente escassez, você sintoniza situações escassas. Se sente abundância, você sintoniza oportunidades. Se sente amor, você sintoniza conexões. A antena não julga, apenas transmite e recebe. Então pergunte-se: qual frequência você tem transmitido? Respire fundo e declare: eu sou antena do fim realizado. Essa declaração é mais do que uma metáfora. É uma lembrança de que você está sempre transmitindo algo, e aquilo que transmite volta em forma de experiência. Talvez você se pergunte: mas como sustentar o estado se tudo ao meu redor parece o contrário? Essa é a maior prova de poder. Viver o fim não é acreditar quando tudo confirma, é acreditar quando nada confirma ainda. É isso que faz a diferença. Qualquer um pode acreditar diante de provas, mas o Criador consciente acredita primeiro
Sente primeiro, assume primeiro. E por isso, o mundo não tem escolha a não ser se curvar depois. Pense em uma lâmpada. Quando você liga o interruptor, a luz acende imediatamente. Mas pense também em uma semente plantada. Quando você coloca na terra, leva tempo até aparecer na superfície. Ainda assim, ambas estão funcionando sob a mesma lei: causa e efeito. O estado assumido é a causa. O reflexo externo é o efeito. Não importa se vem rápido como a lâmpada ou mais lentamente como a semente. O importante é que virá. Então não se preocupe com o tempo. O tempo não é inimigo nem aliado. O tempo é apenas o intervalo entre assumir e colher. O que garante a colheita não é o tempo, é a constância do estado. Agora quero que você faça outro exercício. Lembre-se de uma situação em que algo que parecia impossível aconteceu em sua vida. Pode ter sido uma solução inesperada, um encontro, uma oportunidade, um milagre pessoal. Reviva essa memória por alguns segundos. Sinta novamente a emoção de surpresa, de alegria, de gratidão. Agora, aplique essa mesma sensação ao desejo que tem hoje. Sinta como se o impossível já tivesse se tornado real outra vez. Essa prática é poderosa, porque conecta o seu corpo a uma memória de vitória. E o corpo não distingue entre vitória passada e vitória atual. Para ele, vitória é vitória. Escreva nos comentários: eu já provei que o impossível é possível. Essa frase sela a lembrança e ancora a confiança. Agora lembre-se: viver o fim não é apenas imaginar de olhos fechados. É agir no mundo como quem já é. Se você deseja abundância, mas age como quem teme perder cada centavo, está em contradição. Se deseja amor, mas age como quem se fecha em desconfiança, está negando o fim. Se deseja saúde, mas age como quem trata o corpo como inimigo, está anulando o fim. A imaginação precisa ser confirmada pelas atitudes, não porque as atitudes em si criam, mas porque reforçam o estado interno. Neville dizia que fé é lealdade ao estado assumido. Isso significa que cada gesto, cada palavra, cada pensamento é um voto. A pergunta é: você está sendo leal ao fim que assumiu ou ao medo que sempre alimentou? Agora respire fundo e declare: eu sou leal apenas ao meu fim. Essa lealdade é o verdadeiro pacto. Talvez você ainda sinta o impulso de buscar provas externas, mas lembre-se, você não precisa. O simples fato de sentir já é a prova. A realidade visível está sempre um passo atrás do invisível. O invisível é a causa. O visível é o efeito atrasado. Então, quando você sente o fim como real, mesmo que o mundo ainda não mostre, já é prova suficiente. Escreva mais uma vez: eu sinto, logo é real. Essa frase substitui a lógica da mente pela lógica da consciência. E se essa mensagem já está abrindo clareza dentro de você, curta este vídeo e inscreva-se no canal Viva o Fim. Não é apenas sobre ouvir, é sobre praticar. É sobre se cercar de lembranças constantes de quem você realmente é. Agora guarde uma prática diária. Sempre que algo indesejado aparecer diante de você, não lute contra. Apenas declare internamente: eu não aceito isso como meu fim. Volte à cena final e sinta novamente. Isso é recusar sem resistência, recusar sem medo, recusar com autoridade. O mundo externo não manda em você. Ele apenas reflete você. E se hoje reflete algo que você não deseja, é apenas sinal de que chegou a hora de escolher de novo. Então, declare, escreva, sinta: eu só aceito o fim realizado. Eu sou antena do fim. Eu sou leal apenas ao fim. Eu sinto, logo é real. Essas frases não são apenas palavras, são decretos que reposicionam você no centro. Lembre-se, nada acontece contra você. Tudo responde a você. Nada é acaso. Tudo é reflexo. E se tudo é reflexo, a única responsabilidade que você tem é escolher qual imagem deseja sustentar. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive? Como se a vida fosse um campo de batalha interminável? É como se todos estivessem sempre esperando o próximo golpe, a próxima conta, a próxima decepção, a próxima perda. E ao esperar, criam exatamente aquilo que temem.
Porque a vida responde ao que você sustenta. Neville dizia com clareza: o sentimento precede a manifestação. O que você sente agora é a semente do que verá depois. Não importa o que diz, não importa o que finge. O que você sente é a verdade que o subconsciente grava. Por isso eu preciso te perguntar: qual é a emoção dominante em você hoje? É medo ou confiança? É dúvida ou certeza? É ressentimento ou gratidão? É essa emoção que está escrevendo a próxima cena da sua vida. E a boa notícia é que você pode escolher de novo, quantas vezes quiser. O passado não te prende. O futuro não está escrito. Só existe o agora. E o agora é o ponto de poder. Respire fundo. Inspire como quem recebe uma nova chance. Expire como quem solta velhos pesos. Declare em voz baixa: eu escolho sentir o fim agora. Essa decisão simples é a virada de chave. Porque não é sobre esperar circunstâncias mudarem. É sobre mudar você, e o mundo se curvará. A vida não é uma guerra. A vida é um palco. E você não está aqui para lutar eternamente. Está aqui para criar, expressar, viver. O sofrimento constante não é requisito, é apenas um hábito coletivo. Mas você pode romper com esse hábito. Como? Assumindo que já é aquilo que deseja ser. Essa é a maior ousadia que existe. Agora quero que você imagine algo comigo. Feche os olhos e veja-se em um lugar de paz. Pode ser um campo aberto, uma praia, um quarto silencioso. Nesse lugar, você já tem tudo o que desejava. Você olha ao redor e percebe que não há falta, não há luta, não há correria. Apenas presença, apenas certeza. Sinta esse ambiente. Permaneça alguns segundos nele. Esse exercício não é apenas mental, ele é energético. Ele reposiciona você no estado final. Escreva nos comentários: eu já estou nesse lugar de paz. Essa declaração não é fantasia, é decreto. Neville dizia que não é o esforço que cria, mas a entrega. Quando você se esforça demais, está confirmando a ausência. Quando você se entrega ao fim, está confirmando a posse. É como se estivesse tentando segurar água com as mãos. Quanto mais força, mais escapa. Mas quando abre as mãos e deixa fluir, a água permanece. Assim também é com os desejos. Quantas vezes você já lutou, correu, se desgastou tentando forçar algo a acontecer? E quantas vezes, quando simplesmente relaxou e confiou, as coisas fluíram? Essa é a prova de que não é a força que cria, mas a aceitação. Então declare agora: eu solto a luta e vivo o fim. Essa é a entrega verdadeira. Agora entenda: viver o fim não significa viver sem ação. Significa agir como quem já é, em vez de agir como quem mendiga. Se você deseja prosperidade, mas age como quem tem medo de perder tudo, está negando o fim. Mas se deseja prosperidade e age com ordem, clareza e confiança, está confirmando o fim. A ação congruente é confirmação, não esforço. Neville dizia: a lei opera por si mesma, você só precisa aplicá-la conscientemente. Isso significa que não há mistério escondido. A única exigência é sustentar o estado, e o estado se sustenta pelo sentimento repetido. Agora, quero que você perceba uma coisa: cada pequena escolha do seu dia pode ser feita a partir da velha identidade ou da nova. Ao levantar da cama, você pode escolher reclamar ou agradecer. Ao falar com alguém, pode escolher suspeitar ou confiar. Ao lidar com uma situação, pode escolher temer ou afirmar. Cada escolha é um voto. A soma dos votos decide a atmosfera que você carrega. Respire fundo e declare: eu voto no fim realizado em cada escolha. Essa frase é poderosa, porque lembra que não são apenas grandes momentos que moldam a vida, mas as escolhas aparentemente pequenas. E quando você percebe isso, algo muda, porque entende que não está à mercê. Está no comando, você não é vítima das ondas. Você é quem decide a direção da vela. Agora, imagine-se daqui a alguns anos, vivendo o reflexo pleno do fim que escolheu hoje. Como é a sua vida? Como é o seu lar? Quem está ao seu lado? Que liberdade você conquistou? Veja com detalhes. Mas,
Acima de tudo, sinta como se já fosse real. Permaneça alguns segundos nesse futuro. Esse futuro não é distante. Ele já existe como possibilidade. E quando você o assume, já começa a se manifestar no presente. Escreva nos comentários: meu futuro já é agora. Essa é a senha que dissolve a espera. Talvez você ainda sinta a tentação de olhar para as circunstâncias atuais e dizer: mas nada mudou. Lembre-se, o que você vê hoje é apenas fotografia do estado de ontem. Se hoje você planta outra semente, o amanhã trará outra colheita. Não julgue a colheita pelo plantio anterior. Apenas continue plantando. Neville dizia: não importa o que você está passando agora. O que importa é o estado que você assume. Isso significa que as circunstâncias atuais não têm poder real. O poder está no que você aceita como verdadeiro em si mesmo. Agora, respire fundo e declare: as circunstâncias não decidem, eu decido. Essa frase é libertadora porque corta o vínculo com o visível e devolve a você o comando. E se essa mensagem já está fazendo sentido para você, curta este vídeo e inscreva-se no canal Viva o Fim. Isso não é apenas sobre apoiar o canal. É sobre apoiar a si mesmo. É sobre firmar um compromisso público com a sua nova identidade. Agora, guarde este princípio final. Você não precisa lutar para chegar ao fim. Você só precisa viver como se já tivesse chegado. Esse é o segredo de tudo. É simples, mas é revolucionário. Então, antes de encerrar este bloco, escreva e declare: eu sou, eu já sou, eu vivo o fim. Essa repetição não é mecânica, é construção. Cada vez que você afirma, mais o subconsciente grava. E quando grava, o mundo obedece. A vida não é inimiga. A vida não é guerra. A vida é palco, é reflexo, é criação. E você não é vítima. Você é criador. Você não está perdido. Você já chegou. Você não precisa implorar. Você já é. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive como se a vida fosse um campo de batalha interminável? É como se todos estivessem sempre esperando o próximo golpe, a próxima conta, a próxima decepção, a próxima perda. E ao esperar, criam exatamente aquilo que temem, porque a vida responde ao que você sustenta. Neville dizia com clareza: o sentimento precede a manifestação. O que você sente agora é a semente do que verá depois. Não importa o que diz, não importa o que finge. O que você sente é a verdade que o subconsciente grava. Por isso eu preciso te perguntar: qual é a emoção dominante em você hoje? É medo ou confiança? É dúvida ou certeza? É ressentimento ou gratidão? É essa emoção que está escrevendo a próxima cena da sua vida. E a boa notícia é que você pode escolher de novo, quantas vezes quiser. O passado não te prende. O futuro não está escrito. Só existe o agora. E o agora é o ponto de poder. Respire fundo. Inspire como quem recebe uma nova chance. Expire como quem solta velhos pesos. Declare em voz baixa: eu escolho sentir o fim agora. Essa decisão simples é a virada de chave. Porque não é sobre esperar circunstâncias mudarem. É sobre mudar você, e o mundo se curvará. A vida não é uma guerra. A vida é um palco. E você não está aqui para lutar eternamente. Está aqui para criar, expressar, viver. O sofrimento constante não é requisito, é apenas um hábito coletivo. Mas você pode romper com esse hábito. Como? Assumindo que já é aquilo que deseja ser. Essa é a maior ousadia que existe. Agora quero que você imagine algo comigo. Feche os olhos e veja-se em um lugar de paz. Pode ser um campo aberto, uma praia, um quarto silencioso. Nesse lugar, você já tem tudo o que desejava. Você olha ao redor e percebe que não há falta, não há luta, não há correria. Apenas presença, apenas certeza. Sinta esse ambiente. Permaneça alguns segundos nele. Esse exercício não é apenas mental, ele é energético. Ele reposiciona você no estado final. Escreva nos comentários: eu já estou nesse lugar de paz. Essa declaração não é fantasia, é decreto. Neville dizia que não é o esforço que cria, mas a entrega. Quando você se esforça demais,
está confirmando a ausência. Quando você se entrega ao fim, está confirmando a posse. É como se estivesse tentando segurar água com as mãos. Quanto mais força, mais escapa. Mas quando abre as mãos e deixa fluir, a água permanece. Assim também é com os desejos. Quantas vezes você já lutou, correu, se desgastou tentando forçar algo a acontecer? E quantas vezes, quando simplesmente relaxou e confiou, as coisas fluíram? Essa é a prova de que não é a força que cria, mas a aceitação. Então declare agora: eu solto a luta e vivo o fim. Essa é a entrega verdadeira. Agora entenda: viver o fim não significa viver sem ação. Significa agir como quem já é, em vez de agir como quem mendiga. Se você deseja prosperidade, mas age como quem tem medo de perder tudo, está negando o fim. Mas se deseja prosperidade e age com ordem, clareza e confiança, está confirmando o fim. A ação congruente é confirmação, não esforço. Neville dizia: a lei opera por si mesma, você só precisa aplicá-la conscientemente. Isso significa que não há mistério escondido. A única exigência é sustentar o Estado, e o Estado se sustenta pelo sentimento repetido. Agora quero que você perceba uma coisa. Cada pequena escolha do seu dia pode ser feita a partir da velha identidade ou da nova. Ao levantar da cama, você pode escolher reclamar ou agradecer. Ao falar com alguém, pode escolher suspeitar ou confiar. Ao lidar com uma situação, pode escolher temer ou afirmar. Cada escolha é um voto. A soma dos votos decide a atmosfera que você carrega. Respire fundo e declare: eu voto no fim realizado em cada escolha. Essa frase é poderosa porque lembra que não são apenas grandes momentos que moldam a vida, mas as escolhas aparentemente pequenas. E quando você percebe isso, algo muda, porque entende que não está à mercê, está no comando. Você não é vítima das ondas, você é quem decide a direção da vela. Agora, imagine-se daqui a alguns anos, vivendo o reflexo pleno do fim que escolheu hoje. Como é a sua vida? Como é o seu lar? Quem está ao seu lado? Que liberdade você conquistou? Veja com detalhes, mas, acima de tudo, sinta como se já fosse real. Permaneça alguns segundos nesse futuro. Esse futuro não é distante. Ele já existe como possibilidade. E quando você o assume, já começa a se manifestar no presente. Escreva nos comentários: meu futuro já é agora. Essa é a senha que dissolve a espera. Talvez você ainda sinta a tentação de olhar para as circunstâncias atuais e dizer: mas nada mudou. Lembre-se, o que você vê hoje é apenas fotografia do estado de ontem. Se hoje você planta outra semente, o amanhã trará outra colheita. Não julgue a colheita pelo plantio anterior. Apenas continue plantando. Neville dizia: não importa o que você está passando agora. O que importa é o estado que você assume. Isso significa que as circunstâncias atuais não têm poder real. O poder está no que você aceita como verdadeiro em si mesmo. Agora, respire fundo e declare: as circunstâncias não decidem, eu decido. Essa frase é libertadora porque corta o vínculo com o visível e devolve a você o comando. E se essa mensagem já está fazendo sentido para você, curta este vídeo e inscreva-se no canal Viva o Fim. Isso não é apenas sobre apoiar o canal, é sobre apoiar a si mesmo, é sobre firmar um compromisso público com a sua nova identidade. Agora, guarde este princípio final. Você não precisa lutar para chegar ao fim. Você só precisa viver como se já tivesse chegado. Esse é o segredo de tudo. É simples, mas é revolucionário. Então, antes de encerrar este bloco, escreva e declare: eu sou, eu já sou, eu vivo o fim. Essa repetição não é mecânica, é construção. Cada vez que você afirma, mais o subconsciente grava. E quando grava, o mundo obedece. A vida não é inimiga. A vida não é guerra. A vida é palco, é reflexo, é criação. E você não é vítima. Você é criador. Você não está perdido. Você já chegou. Você não precisa implorar. Você já é.